E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais um vídeo referente à saúde, referente à oftalmologia. E eu convido você a participar aqui do nosso canal no YouTube, a participar dessa comunidade que é da área da saúde, tudo gratuito para você. Isso é muito simples, só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo, clicou ali em inscrever-se, você já está participando aqui. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos os dias referente à área da saúde para você. Então se inscreve aí, já está convidado e vamos logo ao que interessa. Vamos falar um pouquinho sobre o glaucoma. Um pouquinho não, vamos falar tudo que você precisa saber sobre glaucoma. As causas, sintomas, diagnóstico e o tratamento. Vamos lá! Bom, galera, de início, o que a gente tem que saber referente ao glaucoma? Bom, isso é um problema recorrente, ou seja, é presente. Para você ter uma ideia, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Então, olha só a quantidade de pessoas que são prejudicadas. Ela só perde para a catarata. O grande problema é que a catarata, apesar de ser a primeira causa de cegueira, ela é reversível, ou seja, tem algo que vai resolucionar definitivamente esse problema. Já o glaucoma, a gente pode, de certa forma, fazer o tratamento, porém ainda hoje não existe ali uma solução definitiva para o glaucoma. A gente vai entender isso, mas existe tratamento, então a gente vai falar nesse vídeo. Então veja, é algo muito prevalente. 80 milhões de pessoas são afetadas por causa desse glaucoma. Agora, você pergunta, tá, é prevalente, tem muita gente sofrendo com esse glaucoma, mas o que é esse glaucoma? Galera, glaucoma nada mais é do que um grupo de doenças, aí, um grupo neurodegenerativo. Ou seja, são vários fatores que podem levar a uma lesão do nervo óptico. O nervo óptico, que é o fundamental para captar a informação da nossa visão e levar para o nosso sistema nervoso central interpretar o que a gente está vendo. Então veja, nós temos aqui uma lesão do nervo óptico. E isso é degenerativo, é progressivo. Mas como que a gente pode, de certa forma, saber que essa pessoa está com glaucoma? A gente pode fazer várias análises. Por exemplo, a análise que a gente vê aí na tela de lâmpada de fenda, onde a gente analisa aquele fundo do olho por meio ali daquele disco do olho, e aí a gente vai ver, como nessa imagem, a diferença de uma pessoa, de certa forma, ali normal e uma pessoa afetada pelo glaucoma, que a gente vê como se fosse uma escavação. Veja que está maior do lado direito, tem como se fosse uma escavação, e isso mostra uma ausência de fibras nervosas, ou seja, algo ali danificou esse nervo óptico. E claro, são várias situações podem lesionar esse nervo óptico, levando ao famoso glaucoma. Agora, muita gente fala assim, o que causa esse glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Galera, o que eu quero destacar e já enfatizar aqui para você, a pressão intraocular, ela pode ser sim um fator que vai influenciar para que ocorra o glaucoma, mas não é o único e não é sempre. Guarda essa informação. Então, a gente já sabe, glaucoma é comum, mas o que é o glaucoma? É um problema que a gente danifica esse nervo óptico e é algo progressivo. São vários fatores que podem causar essa lesão do nervo óptico e levar ao glaucoma. E a gente vai entender isso agora. Bom, antes de falar dos fatores que levam a essa lesão, para depois a gente falar do tratamento, eu tenho que destacar isso da pressão intraocular. Muita gente fala, o que causa o glaucoma é a pressão. Bom, galera, ele pode ser um dos fatores, mas não é sempre que essa pressão vai causar glaucoma. Por exemplo, a pressão que a gente considera normal intraocular é de 6 a 21 milímetros de mercúrio, como a gente vê aí na tela. Agora, tem pessoas que têm uma pressão acima de 21 e não tem problema nenhum no olho. Então veja, a pressão intraocular não é um fator determinante para que ocorra o glaucoma.
Guarda essa informação. Então, tem pessoas que têm a pressão elevada e não sofrem problema nenhum. Outras pessoas podem ter uma pressão até de 21 e estar sofrendo com glaucoma. Beleza? Guarda a informação que a gente vai destrinchar isso de pressão daqui a pouquinho. Agora, quais os sintomas? O que essa pessoa vai sentir quando ela tem glaucoma? Primeira coisa, ela tem uma perda gradativa da visão, principalmente do campo de visão. Como a gente vê nessa imagem, você vê que é como se essa pessoa fosse perdendo realmente a amplitude do que ela enxerga. Chega um ponto que a pessoa com glaucoma avançado, ela tem uma visão meio que tubular. Exatamente como está aí na imagem. Ela vai perdendo, fica como se fosse olhando por um tubo. Isso é uma das características. Outra característica que não é algo ali, ó, papuf. Não, é um problema que vai progressivo. Às vezes a pessoa tem o glaucoma e nem sabe, é assintomático, não sente nada. Então é progressivo, vai perdendo aquela visão com o tempo. E agora sim, galera, vamos entender as causas. Nós falamos que o glaucoma é quando existe um dano no nervo óptico, um dano nesse nervo. Mas o que levaria a esse dano? Galera, são vários fatores. Primeiro, a gente pode classificar esse glaucoma em primário, em secundário e congênito. A gente tem essas características. E ainda, né, tem gente que classifica ali em um glaucoma de alta pressão e de baixa pressão. A gente vai destrinchar isso agora. Primeiro vamos falar desse tipo que é o mais comum, que é o glaucoma primário. Vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, quando a gente fala de glaucoma primário, ele é 70% dos casos. Mas o que levaria a esse problema? Primeira coisa, ele é uma característica de ser assintomático. A pessoa tem o problema e nem sabe. Vai saber ao longo do tempo, ou seja, é um problema progressivo. A pessoa vai perdendo o campo de visão. Ela vai saber logo quando está bem avançado o problema. Agora, o que levaria esse problema, né, do caso aí de glaucoma primário? Ele é conhecido também de glaucoma de ângulo aberto. Aí você fala, eita, como assim? Lembra que a gente falou que a pressão ela pode sim ser um fator que leva ao glaucoma, mas nem sempre a pressão leva ao glaucoma? Vamos entender isso agora. Quando a gente fala de glaucoma de ângulo aberto, o que é esse tal de ângulo aberto? É o ângulo entre a íris e a córnea, que a gente vê aí nessa tela. Esse ângulo entre a íris e a córnea, se está muito aberto, eu posso prejudicar a drenagem do humor aquoso. E se eu prejudico a drenagem do humor aquoso, eu vou aumentar a pressão intraocular. E esse aumento da pressão intraocular levaria ao dano no nervo óptico. E, provavelmente, aí, claro, como consequência, o glaucoma. Então, a gente classifica 70% dos casos, ou seja, o mais comum, é desse de ângulo aberto, o glaucoma de ângulo aberto. Tem um problema de drenagem exatamente nesse líquido aí, nesse humor aquoso. Tranquilo? Agora, da mesma forma que a gente tem um que é de ângulo aberto, a gente pode ter um de ângulo fechado. Ou seja, é o mesmo local ali, né, de drenagem, porém agora o ângulo está fechado. E o que acontece? Também vou ter prejuízos na drenagem desse humor aquoso e vou aumentar a pressão. Agora, algo a se destacar desse ângulo fechado é que aqui, muitas vezes, o caso é agudo. Como assim? É uma emergência. A pessoa vai ficar com o olho vermelho, muita dor. Então é um caso agudo, a pessoa vai ao hospital porque ela não aguenta de dor. Geralmente quando é de ângulo fechado. E alguns medicamentos podem piorar a situação da pessoa com ângulo fechado. Por exemplo, antidepressivos, antihistamínicos, enfim, antipsicóticos. Então cuidado com automedicação. Cuidado, porque pode piorar a situação do glaucoma. Então, galera, a gente falou duas causas. O glaucoma de ângulo aberto e o de ângulo fechado. Outra causa seria secundário. Como assim? Uma pessoa teve um problema e por causa desse problema ela teve o glaucoma. Ou seja, o glaucoma é um problema secundário a um problema principal, um problema inicial.
Que problemas? Uma hemorragia. Uma pessoa que teve uma hemorragia nesse olho, como forma secundária, ela adquire um glaucoma, um dano nesse nervo óptico. Ou às vezes uma uveíte. Enfim, são problemas que podem acontecer nesse olho, até mesmo um trauma, uma pessoa que sofreu um acidente ali de carro, de moto, enfim. O choque, o trauma levou à lesão desse nervo óptico e causou o glaucoma. Então, lembre-se, problemas secundários podem sim levar ao glaucoma. E ainda problemas congênitos, ou seja, relacionado aí à genética, onde de 1 a cada 10 mil, ou seja, raramente acontece isso, uma pessoa a cada 10 mil vem com um problema congênito, no caso desse glaucoma. E o que acontece? A pessoa, por problema congênito, vem com esse defeito também no ângulo que a gente falou, entre a íris e a córnea, dificultando a drenagem desse úlcero aquoso e levando ao aumento da pressão, que levaria, por consequência, o dano nesse nervo óptico. Então, galera, nós temos esses fatores que levariam como consequência ao glaucoma. E agora, galera, vamos falar finalmente do tratamento. Bom, lembrando que o glaucoma não existe ali uma cura definitiva. Não existe uma cura definitiva. O que a gente vai fazer é frear a evolução desse glaucoma. Vamos ajudar na qualidade de vida do paciente. E o que a gente faz? Primeira coisa, o uso do colírio. Esse colírio, lembrando, galera, que colírio não é uma aguinha só, não. O colírio é um medicamento. O médico vai te passar, o oftalmo vai te passar o colírio, e esse colírio vai ter uma ação ou de diminuir esse úlcero aquoso, ou de aumentar a drenagem desse úlcero aquoso para reduzir essa pressão. Tranquilo? Agora, existem cirurgias, principalmente aí para ajudar na drenagem. Iridotomia, né? Principalmente ali quando o ângulo é fechado, dificultando a drenagem do úlcero aquoso entre íris e córnea. É um dos casos. Em outros casos, como a gente vê nessa imagem, às vezes meio difícil de identificar, mas olha ali no cantinho, você vê como se fosse um tubinho que foi colocado exatamente para ajudar nessa drenagem também desse úlcero aquoso, fazendo com que essa pressão intraocular seja reduzida, a fim de não continuar danificando esse nervo óptico. Então veja, galera, o nervo óptico é difícil de regenerar o que foi ali perdido. Esse é o problema. Então, para a gente, de certa forma, tratar o glaucoma, teria que regenerar aquela situação, regenerar esse nervo. E ainda hoje, a medicina fala que não existe uma forma de cura. Mas a ciência vai evoluindo. Tomara que a gente chegue aí a uma solução desse problema. Mas o tratamento para frear, ó, freia, é isso que a gente falou aí. Uma cirurgia e uso do colírio. E é isso, galera. Terminamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se você tem esse problema, te desejo melhoras. Se você está estudando para a sua prova, boa prova. Se você é curioso, está aqui, está aprendendo, também é bem-vindo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!